Olá, alunos do 8º ano A, bem-vindos à nossa segunda aula de História. Eu sou a professora Catiúcia e vou estar hoje nessa aula com vocês. Então, nessa segunda aula, nós vamos começar a acompanhar o livro didático de vocês. Os alunos que ainda não retiraram, por favor, retirar na escola. Então, eu mandei para vocês um anexo junto, um documento em PDF, explicando direitinho as páginas que nós vamos trabalhar, os exercícios que vocês devem fazer. Então, vocês acompanhem essa videoaula explicativa sobre o que nós vamos falar nessa nossa segunda aula e depois façam as atividades do jeitinho que eu passei para vocês, tá joia? Então, nós começamos essa nossa primeira unidade do livro de História falando sobre o Iluminismo, exatamente. Então, pela imagem aqui embaixo, a gente já tem uma noção de que o Iluminismo ele vai falar sobre o quê? O próprio nome diz, né? É a era em que as pessoas tiveram uma iluminação, vamos dizer assim, né? Eles passaram a ter um maior conhecimento, um maior desenvolvimento das ciências e tecnologias. O mundo passava por uma imensa transformação, né? Então, as pessoas começaram a repensar tudo que existia até então. Tudo bem? Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, turma, o Iluminismo ele foi um movimento intelectual que começou na Europa a partir do século XVII e ganhou força no século XVIII. Então, ele começou no século XVII, estamos falando aí entre 1600, 1700 e alguma coisa, até meados de 1800, né? O Iluminismo ele começou a ganhar força a partir do século XVI, mas ele foi realmente ter o seu boom no século XVIII, tá? É chamado como o século das luzes. Por quê? Olha aí, iluminismo, luzes, tem tudo a ver. Por quê? Porque as pessoas começaram a clarear a mente, como eles gostavam de dizer. Eles começaram a ter um maior conhecimento, né? A ter um maior desenvolvimento intelectual com relação a tudo que existia em volta deles. O iluminismo ele trouxe ideias voltadas à razão. Prestem muita atenção nessa palavra. Eu coloquei aqui na parte de baixo para vocês, para chamar bem a atenção. O valor supremo, o que era mais prezado no iluminismo, é a razão. Então, a gente está vindo aí de séculos de domínio, né, da religião sobre todas as ciências, sobre tudo que acontecia, sobre como que devia ser os padrões, o que devia acontecer. Então, nesse século das luzes, né, o iluminismo ele traz à tona a razão, né? Ele tira o que a gente chamava na época de teocentrismo, né, que é Deus como centro de tudo, e ele traz o homem como centro de tudo. Tudo bem? Então, vamos continuar. Então, as ideias estão voltadas à razão, para deslegitimar o modelo de Estado predominante da época, que era o Estado dominado pela Igreja. Seu ideal era defender a liberdade, o progresso, a tolerância, a fraternidade, o governo constitucional e o afastamento entre Igreja e Estado. O que acontecia? Gente, eu quero que vocês entendam, eles não eram contra a igreja, vejam bem, eles eram contra a igreja ter domínio sobre a política, sobre o Estado, sobre o império, tudo bem? Então, eles eram contra essa mistura que existia entre a igreja e os governos, tá? Assim como também eles começaram aí a ter ideias de que não era legal mais ser um império, ser governado por um rei, um imperador. E começa-se então as ideias sobre república, sobre democracia, etc. Tá bom?
Por isso, o século das luzes, o século da razão. Prestem atenção nessa palavra, ela é o foco de todo o iluminismo. Então, o iluminismo e a ciência. O iluminismo, ele preza, ele gosta muito de tudo que existe com embasamento científico. Por isso a razão, né? Aquilo que eu posso raciocinar, aquilo que eu posso entender com a minha inteligência, com o meu intelecto. A ciência ia se afastando da obrigação de agradar a igreja e começou a se desenvolver em muitas áreas para ganhar espaço e conquistar mais pensadores da época. Então, cada vez mais as pessoas que eram assim os intelectuais da época, os grandes pensadores, os grandes inventores, a gente está falando de uma época de uma criatividade gigantesca na humanidade, né, que acontecem muitas invenções, né, século 17, 18, 19, né, de novas descobertas, que nem eu falei para vocês, né? Os progressos científicos desenvolvidos no período do Iluminismo permitiam que os homens tivessem acesso a informações, desde o detalhamento da órbita dos planetas, bem como a descoberta da pressão atmosférica, além da circulação do sangue. Olha aqui tudo. Então foi uma época em que eles conseguiram desenvolver a astrologia, né, a parte de astronomia. Então eles sabiam como que era o movimento dos planetas, eles começaram a descobrir isso, tá, no iluminismo. Eles descobriram que existe pressão atmosférica, entre outras leis da física e da matemática que surgem também no iluminismo, coisas que vocês estudam até hoje. Além disso, eles começaram a descobrir como que era o funcionamento do corpo humano por dentro, porque até então eles só achavam, né? Eles não tinham certeza, existiam, porque nessa época a igreja não permitia, porque eles diziam que isso era pecado, que não podia, eles não permitiam que se pegassem os corpos das pessoas falecidas e fizesse uma biópsia, que se abrisse, descobrisse o porquê que ela morreu, qual foi o motivo. Então, como eles não podiam fazer isso, eles não sabiam como que era por dentro. A partir do iluminismo, a partir dessa nova ideologia de como as coisas funcionam, eles começam a ter acesso a esse tipo de coisa. Então agora a gente vai falar sobre os pensadores, os principais, tá, gente? Pensadores do iluminismo. Então a gente começa, todos esses vocês têm no livro de vocês, tá bom? Eu fiz um pequeno resumo aqui só pra gente ter uma ideia. Então esse que vocês estão vendo agora é o John Locke. Ele foi um filósofo inglês que não acreditava na ideia de que Deus decidia os destinos dos homens e defendia que a sociedade que os moldava para o bem ou para o mal. Considerado o pai do liberalismo, John Locke foi um dos grandes pensadores e representantes do iluminismo. Então, gente, olha só, o que ele acreditava? Ele acreditava que a pessoa ela é moldada pelo ambiente que ela vive, ela não nasce boa nem ruim, entendeu? É o ambiente em que ela convive, a sociedade que faz dela uma pessoa boa ou ruim. Então era isso basicamente que ele acreditava. E ele vai trazer o liberalismo, né, da economia, o capitalismo, tudo isso que a gente vê hoje em dia, do consumo, de você trabalhar, de você ter seu dinheiro, de você conseguir fazer suas coisas, tudo isso é a ideia dele, do liberalismo, tá? Que surge no iluminismo. Depois a gente vai falar agora sobre o Voltaire, a fotinho do nosso colega aí. Ele foi um filósofo francês que defendia as liberdades individuais acima de tudo. Acreditava que para ter um contato com Deus não era necessário ir até a igreja, e sim utilizar a razão. Entre as obras mais importantes estão Ensaio para os Costumes, Dicionário Filosófico e Cartas Inglesas. Então, gente, ele era um filósofo, prestem atenção, filósofo é aquele cara que para e pensa nas coisas, entendeu?
E aí ele vai lá e escreve um livro sobre tudo aquilo que ele pensou. A filosofia ela é muito importante, porque ela trouxe à tona muitas coisas, principalmente referentes ao funcionamento da nossa mente. Então, a gente tem que levar isso bastante em consideração. Mas o que ele defendia? Ele defendia que as pessoas elas não precisavam ir à igreja para rezar, que elas podiam fazer isso de dentro de casa. Só que ele acreditava que elas deveriam utilizar a razão, não a fé. Então aí tem uma controvérsia bem grande do que ele acreditava e do que o que de repente nós acreditamos. Depois a gente vai falar de Montesquieu. Montesquieu, pelo nome, já dá pra gente saber que ele é francês, né? Ele defendia a ideia de que o poder deveria ser dividido em 3 esferas. Olha que tudo, gente. Até hoje nós temos o poder, né, republicano, a nossa democracia ela é dividida em 3 poderes, do jeito que esse cara pensou. Legislativo, executivo e judiciário. Então a gente tem isso em escala desde cidades até estados até país, certo? Então, só para a gente ter uma noção, né? O legislativo são aqueles que falam e escrevem as leis. Então a gente está falando a nível de cidade da Câmara dos Vereadores, certo? O executivo é aquele que executa as leis. Então, a gente está falando de prefeito, vice-prefeito e seus secretários. E o judiciário é aquele que faz valer as leis, né, as normas. Então, a gente está falando aí do fórum, né, juízes, promotores, etc. Isso a gente está falando no nível cidade. Mas eles pensaram isso em todos os níveis e existe até hoje a ideia que esse cara teve. Olha que maneiro. O pensador teve forte influência sobre os textos constitucionais modernos. Aí, gente, sua obra mais importante foi Do Espírito das Leis. Então, esse cara pensou todo o modelo que a gente utiliza hoje de divisão do poder político. Isso lá em 1700 e alguma coisa. Rousseau também foi um filósofo, só que ele era suíço e lutava pela participação do povo no governo através das eleições. Olha aí outro cara super importante. O que Rousseau pensou? Ele pensou que o justo, o certo, né? Porque até então se dizia que o imperador era o rei, né? Ele era alguém escolhido por Deus para estar ali governando aquele local. E ele achava, né, naquela época, uma ideia que ia totalmente contra, por isso o iluminismo é tão importante, e ele acreditava que não, que quem deveria escolher o seu governante deveria ser o povo. Então a gente está falando aí do direito do voto, da eleição, olha só. Então, graças a esse colega, a gente hoje tem o direito de escolher os nossos governantes. Adam Smith. Ele foi um grande economista e filósofo escocês. Ele defendia o fim dos monopólios, da concentração do poder na mão do rei e da igreja. Além da política mercantilista. Gente, política mercantilista é essa política de troca, né? Ele defendia que não deveria ser troca, a gente deveria vender tudo aquilo que a gente produz e quem quisesse deveria comprar. Assim fazendo girar o capitalismo, né, que é o que a gente tem até hoje. Então é isso que ele pensava. Ele era contra o monopólio do poder na mão do rei e contra a política mercantilista, política de troca, troca de favores, etc. Sua obra mais reconhecida foi Riqueza das Nações, tá? Que ele fala muito sobre o mercantilismo e sobre a importância do capitalismo. Denis Diderot foi um filósofo e escritor francês de grande reconhecimento no período iluminista. É conhecido por ter feito a Enciclopédia Iluminista, tá? Que a gente vai falar dela daqui a pouquinho, que é extremamente importante. Ele junto com Jean de Rome.
que reunia todas as descobertas científicas da época. Então ele foi o escritor principal da Enciclopédia Iluminista, que a gente vai falar sobre ela agora. Então, no decorrer do século 17 e 18, que a gente falou que foi o Iluminismo, né? Os cientistas estavam acumulando inúmeras descobertas. E, gente, quando a gente fala em cientistas, vem a cabeça de vocês falar assim, não, é o cara lá que descobriu a parte de química, a parte física, matemática. Não. Todos esses pensadores que pensaram em todos esses formatos de política, de governo, né, de normas, todos esses são cientistas, eles são pensadores, são inovadores da época. Então, como tinha uma grande quantidade de pensadores trazendo novas ideias e tal, eles acharam por melhor se fazer, né, ali catar todas essas ideias e se colocar dentro de um livro. E esse livro teria o nome de Enciclopédia Iluminista. Turma, esse livro ele foi escrito lá em 1740, 50, mais ou menos, tá? E ele já teve inúmeras versões, atualizações, e até hoje a gente consegue ainda encontrar essa enciclopédia, tá? Então aí tá a capa dela, como ela saiu. Essa é a primeira edição, que foi em 1951, tá bom? Da Enciclopédia Iluminista, e ela saiu primeiramente em francês. Hoje ela tem tradução para todos os países do mundo, ok? Então vamos à tarefinha desta semana, turma. Vocês vão fazer os resumos das páginas que eu enviei para vocês, tá? Tá tudo no anexo que eu enviei junto com o vídeo. No resumo, vocês vão colocar aquilo que vocês acham que é a parte mais importante das páginas do livro que vocês vão ler. O principal é que vocês têm que ler, tudo bem? E depois vocês vão responder as questões das páginas que também estão indicadas no anexo que eu enviei. Vocês vão tirar uma foto das respostas e enviar para mim. Prestem atenção, não precisa copiar as perguntas, porque vocês estão com um livro, certo? Vocês vão acompanhar com o livro. Então, vocês vão colocar do jeito que eu coloquei lá no anexo, eu dei um exemplo para vocês, vocês vão fazer no caderno. Depois vão tirar uma foto e vão me enviar das respostas das questões das páginas que eu indiquei. Mas atenção, turma, vocês precisam mandar para mim, junto com a foto, o nome completo de vocês, a sala e a escola, tudo bem? Até a nossa próxima aula. Agradeço a participação de vocês. Aguardo as atividades. Um abraço.